Famílias curadas servem melhor, graça e paz, gente. Aqui é o pastor Jefferson Santos. Estou de volta aqui no meu canal no YouTube para compartilhar uma rápida reflexão, uma rápida palavra de Deus, não é? A partir desse livro maravilhoso que é a Bíblia, com o seu coração. Lucas capítulo 20, versículo 44, diz assim: Davi lhe chama Senhor. Como, pois, ele é seu filho? Davi lhe chama Senhor. Como, pois, ele é seu filho? Enquanto todo o povo ouvia, disse aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar ao derredor com vestes compridas e amam as saudações nas praças e os lugares de honra nas sinagogas e os primeiros assentos nos banquetes. Nós sabemos muito bem que Jesus estava respondendo a um grupo de religiosos, por isso ele conclui essa parte, né, dizendo aos seus discípulos que guardassem o seu coração de tentar copiar os religiosos da sua época, porque na mente e no coração desses religiosos eles amavam o destaque, eles amavam o estar sendo visto pelas pessoas, não é, como os excelentes, como os destacáveis, como aqueles que mereciam reconhecimento e aplausos, seja pelo dom, pelo talento, pela vocação ou por qualquer outra coisa que seja ligada à sua religião. Esses amavam os primeiros assentos, amavam ser vistos, e ele está dizendo aos seus discípulos que não copiem esse grupo de gente, porque a proposta do reino de Deus pregada por Jesus, ela contraria toda a realidade e visão humana dos relacionamentos. Se o homem em si era um religioso e ele pensava em relacionamentos, ele pensava em relacionamentos que girassem em torno dele, em torno do seu talento, em torno do seu dom, em torno da sua vocação, em torno de si mesmo, né? Porém, o reino de Deus vem para descentralizar descentralizar, na verdade, toda a adoração, todo o reconhecimento e todos os aplausos, e fazer com que isso seja voltado para o único que é digno de receber admiração. Logo, Jesus ele vem aos discípulos dele e lança como proposta esta palavra, dizendo que o maior é o menor, que quem não tem nada tem muito, que quem chora, este é digno de consolação e esse é considerado grande no reino de Deus, porque revela a sua sensibilidade, a sua fragilidade, a sua fraqueza e tudo que ele traz consigo de limitação. Então, a partir disso, ele está discutindo com um grupo de religiosos aqui que estão dizendo para ele, tratando com ele um assunto ligado ao processo de ressurreição, não é? Prometido e estabelecido na palavra desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento. E Jesus dá uma resposta, não é, a esse grupo de religiosos que veio perguntar sobre uma mulher que teve 7 maridos, porque a lei dizia que um marido morrendo sem deixar descendência, sem deixar filhos com essa mulher, não é, o seu irmão deveria assumir o seu lugar. E, consequentemente, aconteceu em um caso, segundo os religiosos dizem aqui em Lucas capítulo 20, que os 7 maridos morreram, não é, sem deixar nenhum filho. Então a pergunta deles para Jesus foi: de quem essa mulher seria esposa quando ocorresse o processo da ressurreição? Jesus está deixando claro que não haverá naquele dia, não é, nem bebidas, nem comidas, não é, e nem haverá casamento, porque nesse dia o que haverá é um gozo pleno, é uma liberdade plena, é uma vida plena, de satisfação unicamente na pessoa soberana, grandiosa e graciosa de Deus. Entendendo isso, Jesus está dando essa resposta a eles, dizendo: gente, não queiram eternizar a dor de ninguém. Não queiram eternizar a dor de ninguém. Se essa mulher passou por 7 maridos, é porque as dores dela foram muitas. Segundo, Jesus está dizendo, gente, depois que o processo da morte acontece,
a pessoa que se prepara, a pessoa que está aguardando a ressurreição, quando a ressurreição acontecer, essa pessoa ela não vai carregar com ela 100% das suas lembranças antigas, ou seja, todas as feridas, todas as mágoas, todas as marcas, todas as tristezas que ela vivenciou anteriormente, isso será anulado para que ela possa viver o gozo de Deus eternamente, não é, diante dele. E em terceiro, gente, vocês não podem estar vivenciando a experiência da ressurreição e colocando a ressurreição ligada, o processo da ressurreição ligado a qualquer vínculo emocional, a qualquer vínculo sentimental que vocês tenham tido. Porque a ressurreição, ela sobrepuja. A ressurreição, ela está acima de qualquer coisa que nos ligue emocionalmente, sentimentalmente, carnalmente. Quando eles ouvem isso, Jesus está dando uma resposta tão clara que quando eles ouvem isso, eles ficam maravilhados, eles ficam detidos, eles ficam rendidos diante de Jesus, a ponto de dizer que Jesus respondeu muito bem. Então, no decorrer desse processo, Jesus para diante deles e diz assim: gente, respondam para mim uma coisa. Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Se o Cristo é o Messias prometido, era isso que Jesus estava dizendo, e ele vem anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos sendo esperado, e vem depois de Davi. Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Se, olhando para trás, nós temos a ideia de filhos de Davi, aqueles que nos foram apresentados. E se lermos, por exemplo, Lucas, gente, capítulo de número 3, a gente vai entender, não é, o porquê Jesus faz menção sobre essa ideia de o Cristo ser filho de Davi e o porquê, e faz essa pergunta, né, sobre o porquê declaram que o Cristo é filho de Davi. Então eles param diante de Jesus e não sabem responder nada, porque no verso 42, Jesus diz assim: porque o mesmo Davi, no livro dos Salmos, disse assim: e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí o verso 44, veja que coisa interessante, ele diz assim: Davi lhe chama Senhor, como pode o Cristo ser o seu filho? Se Davi o chama de Senhor, como pode o Cristo ser seu filho? E é justamente aqui que eu queria pensar algo com vocês. Porque a história começa no processo da ressurreição, e o processo da ressurreição é algo que está acima da compreensão humana. Porque, humanamente falando, nós entendemos o processo de nascimento. Humanamente falando, nós entendemos o processo de desenvolvimento, de crescimento e desenvolvimento. Humanamente falando, a gente entende e assimila muito bem o processo de que a idade vai passando e traz o envelhecimento. E, consequentemente, nós assimilamos com muita facilidade aquilo que podemos chamar de morte, e o que é chamado de morte, que é uma passagem para a eternidade, é uma ponte que nos liga à eternidade. Então, para a gente é necessário, é fácil, na verdade, aceitar o princípio das coisas, o desenvolvimento e crescimento ao longo da vida dessas coisas e o fim da vida para essas coisas. Mas a gente não consegue assimilar a ideia do que vai além, apesar de que existem, não é, religiões, crenças, existem sistemas doutrinários nessas religiões que apresentam as suas esperanças e as suas confianças acerca da eternidade. Eu não quero tratar sobre nada disso. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista de Jesus, a gente precisa ter algumas coisas conosco para assimilarmos a ideia
morte. E principalmente aceitarmos a ideia de ressurreição após a morte. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo que tudo que Jesus diz está ligado com essa verdade. Sobre a pergunta que Jesus faz, como pode ser o Cristo, filho de Davi? Se passou muitos anos, se passou muito tempo. Se na história Davi teve filhos e ninguém chamou esses filhos de Messias, muito pelo contrário. Há filhos que se rebelaram, há filhos que se perderam, há filhos que se envolveram com uma série de outras coisas. Então, se na geração de filhos que Davi teve, a partir de Lucas 3 a gente entende isso, verso de número 25, 26, 27. Se literalmente, a partir desses filhos de Davi, não há a figura de um Messias naquela época, como pode o Cristo ser filho de Davi? Essa é a pergunta. Como pode o Cristo ser filho de Davi? Como pode? Então Jesus está deixando claro que esse Cristo é filho de Davi, liga a ideia desse Cristo como filho de Davi a toda essa história de ressurreição, porque esse Cristo é o Cristo que passaria por todo o processo que cada um de nós passamos nessa vida. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso 6, que ele, sendo Deus, não o teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo tomando a forma humana. Ele vem e assume essa forma humana. Então ele vai passar por todos os processos que nós passamos, de nascimento, de crescimento e desenvolvimento ao longo da vida. E aí ele sai da fase de criança, vai se tornar um adolescente. Sai da fase de adolescente, futuramente vai se transformar em um adulto que aparece pregando com 30 anos de idade. Mateus 4,17 deixa claro isso. E, consequentemente, vai morrer aos 33 anos e meio. Porque Isaías 53 já havia uma profecia que dizia que ele precisava passar pelo processo da morte. E que aos 33 anos e meio esse processo da morte, não é, aconteceu. Ele não experimenta o processo da velhice, mas como todos nós começamos e terminamos a carreira da vida, ele começou e terminou. Só que o que a Bíblia relata em Mateus capítulo de número 28, em João capítulo de número 20, em Marcos capítulo 16, em Lucas capítulo de número 23 e 24, é que ele passaria pelo processo da ressurreição. Isto para nos dizer o porquê que o Cristo é comparado a Davi, está ligado a Davi e é chamado de filho de Davi. Se Davi, do ponto de vista de Jesus, ele está dizendo que se Davi nos Salmos chama o Cristo de Senhor, como pode o Cristo ser seu filho? Tudo está ligado, em primeiro lugar, à questão de que esse filho de Davi é um ser que, apesar de ter invadido o tempo, é um ser que está acima do tempo. Ele trabalha, biblicamente falando, com antes e depois, com ontem, com hoje e com eternamente, como se fosse a mesma coisa. É mais ou menos aquilo que o Senhor disse em Êxodo capítulo 3 para Moisés, quando as Escrituras chegam a dizer que o Senhor apresentou-se numa sarça no deserto para Moisés, dizendo: Moisés, eu sou o que sou, ou eu sou o que serei. Mostrando para Moisés que ele era no agora, no presente, e que ele seria no futuro. Para revelar a Moisés a sua capacidade de lidar com o tempo, sendo ele o Senhor do tempo, estando acima do tempo. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo de número 1, verso 1, as Escrituras dizem que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Quando ainda não havia princípio, ele já estava. E quando o princípio foi ser princípio, ele já estava. O que Jesus está simplesmente ensinando é isso. É que aquele que é o Messias, ou Cristo, ou ungido, é chamado de filho de Davi,
mesmo vindo depois de muito tempo na história, depois que Davi some da história, depois que os seus filhos falecem, ele é chamado de o Cristo porque ele é um ser que atuou no tempo, que atua no tempo, mas está, gente, acima do tempo. Ele está muito acima do tempo, porque ele é um ser atemporal. Ele é um ser que está muito acima daquilo que é princípio, até porque princípio é princípio para mim. Crescimento e desenvolvimento ao longo da vida, isso é para mim. Final de vida, isso é para mim. Para ele, ele começa e termina. Ele termina como se estivesse começando e começa como se estivesse terminando. E quando começo e fim se tornam diante deles a mesma coisa, ele diz que está acima de tudo isso. Então ele vem, em primeiro lugar, dizendo a essas pessoas: olha, o Cristo, ele está ligado a Davi. O Cristo é chamado de filho de Davi. Davi o chama de Senhor, porque Davi, mais do que todos vocês, conseguiu assimilar a informação de que o Cristo é aquele que, em primeiro lugar, está acima do tempo. E estando acima do tempo, ele é aquele que trabalhou com ontem, como se fosse hoje, e trabalha com hoje, como se fosse o amanhã. Porque para ele, o princípio é como se fosse o final, e o final como se fosse o princípio. Isaías capítulo 46, verso 9 e 10, ele diz: eu sou o Senhor, não há semelhante a mim. Eu anuncio o fim quando ainda estou no princípio. Porque para ele, o tempo é apenas uma oportunidade de revelar sua maravilhosa graça, seu maravilhoso poder, sua maravilhosa misericórdia, sua maravilhosa compaixão. Compaixão quando alguém nasce para suprir a necessidade desse alguém, sem que ele faça esforço nenhum, possa usar pessoas para serem aqueles que são os acolhedores, os protetores e aqueles que o ajudam, assim como ele não é aquele que está no final de todas as coisas, cuidando, consolando, fortalecendo, agindo e às vezes amenizando a dor que as enfermidades elas proporcionam a cada um de nós. Então, em primeiro lugar, o Davi o chama esse que é chamado de filho de Davi de Senhor. E esse Senhor, que é Senhor de Davi, é filho, porque ele tem essa capacidade de lidar com ontem, com hoje e com amanhã, como se fosse a mesma coisa. Porque para ele, o fim é começo e o começo é fim. Em segundo lugar, é muito bom que a gente entenda isso, é que esse Cristo, que é chamado de filho e ao mesmo tempo de Senhor, e que é chamado de Senhor e ao mesmo tempo de filho, esse Cristo, biblicamente falando, ele é aquele que ao entrar na história veio para consumar tudo que foi revelado na história. Ou seja, esse Cristo traz sobre ele um conjunto de profecias que foram proferidas anos e anos e anos e anos ao seu respeito. E, consequentemente, todas essas profecias do antes, elas vão se revelar nele para que todos os acontecimentos do depois, porque ele lida com profecias antigas e lida com acontecimentos futuros, tudo em um tempo só. Paulo escreve aos Efésios e diz que ele veio na plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos não era apenas a ideia dele invadir o ventre de Maria e se transformar em alguém de expressividade, ganhando vida, não é? Assumindo a postura de alguém que tem vida e de alguém que vai lidar com inúmeros relacionamentos ao longo da vida, simplesmente pelo fato de querer nascer, de querer viver, de querer estar. Não. Ele vem como aquele que carrega consigo uma missão, um propósito, e que é, na verdade, alvo de todas as palavras proféticas proferidas antes, e que será o motivo de todos os acontecimentos que viriam depois.
Isso significa dizer que Davi conseguiu assimilar isso tanto quanto Cristo assumiu essa ideia. Davi conseguiu chamá-lo de Senhor porque assimilou que ele seria o cumprimento dessas profecias, profecias como a do Salmo de número 22, do Salmo 118, profecias como de Isaías capítulo 53, de Isaías capítulo de número 40, de Isaías capítulo de número do Salmo de número 42, não é? E de Isaías capítulo de número 30, por exemplo. Então ele é alvo de todas essas palavras proféticas, e tudo que acontece antes e acontecerá depois vai girar em torno dele, porque ele é o centro de tudo. Por isso ele é apresentado na história como aquele que dividiu a história antes dele e depois dele, porque ele se torna o centro, o eixo de tudo. Paulo diz em Efésios capítulo 1 que todo o universo gira em torno do nome de Jesus. Então Davi, profeticamente e espiritualmente, numa intimidade profunda com Deus, ele conseguiu assimilar essa verdade do Cristo, que é o Cristo que viria como alvo de todas as palavras proféticas, cujos acontecimentos proféticos se revelariam nele, e tudo que viria depois estava ligado a ele. Antes e depois giravam em torno dele. De cima e de baixo, tudo girava em torno dele. Então, como é que a gente consegue entender essa verdade? Em Apocalipse capítulo 5. Quando as escrituras dizem que João foi levado à ilha de Patmos, e as escrituras dizem que João viu um livro na mão de um ser que estava no trono, e ele chorava muito. João chorava muito. E ele chorava, até que alguém disse: João, não chores mais, porque aquele que venceu para abrir o livro que está selado com 7 selos, que abriu o livro que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, este acabou de chegar. Eis aí o leão da tribo de Judá. Quando João olhou, ele disse que viu o Cordeiro de Deus. E naquela hora ele viu, quando o Cordeiro se levantou do trono, foi na direção daquele que estava sentado naquele sublime trono, e tomou o livro para começar a desatá-lo. E aí de Apocalipse 6 por diante, ele começa a desatar aqueles selos. E aquilo, na visão de João, foi incrível, porque literalmente aquele que vai lidar com as lágrimas, com as dores, com o sofrimento, com a preocupação de João, que era uma preocupação com ontem e que era uma preocupação com amanhã, ele vai simplesmente tomar o livro e dizer: João, eu vou começar a desatar os selos e mostrar a você que a história da redenção, ela já está toda traçada e consumada, João. Como eu gritei na cruz. Eu trabalhei com ontem, trabalho com hoje, João, e vou trabalhar com amanhã, porque vou lhe mostrar todos os acontecimentos futuros. Em último lugar, em terceiro e último lugar, quando ele fala que o Cristo é chamado por Davi de Senhor, sendo profeticamente o filho de Davi, ele está mostrando que esse filho de Davi, que é Senhor de Davi, ele conseguiu lidar, apesar de uma decisão dele com a Trindade Santa, ele resolveu lidar com a sua pré-existência e com a sua participação no tempo. A sua participação no tempo tem 33 anos e meio. A sua pré-existência é de eternidade a eternidade. Então, de eternidade a eternidade, ele é Senhor. Mas no tempo que ele invade e assume a ideia de tempo como algo estabelecido para ele, e que ele deveria viver dia após dia nesse tempo, até 33 anos e meio, não é? Ele assimila, na verdade, essa ideia com muita tranquilidade, porque há uma decisão, Hebreus capítulo 10 diz isso, que é tomada no secreto conselho de Deus, para que Deus se humanize, Deus se encarne. Agora, o que Jesus está dizendo é que esse que é Senhor de Davi, filho de Davi ao mesmo tempo, ele conseguiu juntar na sua mente, ou promover na sua mente, a capacidade de administrar essa grande revelação. A revelação de que ele é Senhor na eternidade, a revelação de que ele é homem, filho de alguém no tempo.
Isso significa dizer que, se olharmos, por exemplo, para essa forma humana que o Senhor Jesus assume, e que literalmente é Deus gerando Deus no ventre de Maria e, consequentemente, não é? Ele assume essa ideia de Deus homem, que na verdade aparece como um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do que é divino. Quando ele vai se manifestar, não é? Ele vai ter que lidar com isso na sua mente, administrando isso de uma forma muito responsável, e é isso que as Escrituras estão tentando dizer aqui. Que ele se assenta diante de Maria, ele sendo aquele que colocou leite no peito dela, aceite que ela lhe dê de mamar. Este que formou a si mesmo dentro do ventre de Maria, aceite que ela o eduque como se fosse apenas um filho, e o era. Entende o que eu estou dizendo? Do ponto de vista de Jesus, Jesus está tentando explicar como aquele que é de eternidade a eternidade aceitou entrar no tempo e se submeter a todo esse processo de ser filho, de ser uma criança, de ser um adolescente, de ser um adulto, de nascer e de morrer, de começar e de terminar. Ele está dizendo que na mente desse Messias, que para Davi era Senhor, e que para qualquer um, biblicamente falando, do Antigo Testamento para cá, é filho de Davi, na mente dele, ele conseguiu administrar isso com muita propriedade, com muita facilidade, com muita qualidade. E isso é revelado, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo de número 1, verso 14, quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja que coisa interessante que João está dizendo, que ele era o Verbo que se fez carne, assumiu a realidade do tempo, mas isso não arrancou dele a essência de glória. E apesar dele viver literalmente como homem, apesar dele viver, eu repito, literalmente como homem, a essência de glória era bem administrada, tanto quanto a humanidade era bem administrada na cabeça dele. Então, assimilando essa verdade profética, gente, o que eu quero dizer, não é que Jesus, ele era tanto Senhor como Filho. Ele tem a verdade de ser Senhor de eternidade a eternidade, mas aceitou ser filho por 33 anos e meio, mostrando que a eternidade consegue trabalhar no tempo sem simplesmente fazer com que o tempo, não é, seja alterado quanto às nossas dores, quanto às promessas de Deus na nossa vida, quanto às questões que envolvem os nossos sonhos pessoais. Porque o Messias, como eu disse, ele é alvo de profecias de antes e alvo de acontecimentos que estão ligados a ele e que aconteceriam no futuro. Isto para nos dizer que ele é Senhor no tempo, Senhor a partir do tempo, revelando-se para o homem a partir do tempo. E ele é Senhor, dominando e controlando todas as coisas, mas deixando que todas as coisas aconteçam ao seu tempo. Talvez as suas dores, as suas tristezas da vida, as suas adversidades constantes na vida, elas lhe coloquem como ser humano que deseja uma intervenção de Deus na sua vida com muita pressa. Mas eu preciso dizer a você que aquele que é antes do tempo, acima do tempo, aceitou a verdade de que é preciso estar no tempo e viver cada tempo ao seu tempo, deixando que todas as coisas aconteçam de forma comum, de forma normal, de forma natural, para que a gente possa viver e usufruir tudo aquilo que o Deus Pai preparou para cada um de nós. Esta é a palavra que eu deixo ao seu coração. Sirva aquele que é maior do que o tempo, entendendo que a seu tempo e no tempo ele fará todas as coisas acontecerem na sua vida. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Até o próximo vídeo.